administrativa com o professor Takashi. Agradeço a presença de todos aqui e vamos iniciar. Tá bom, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Quando nós estamos falando, né, na questão de administração de uma organização, a gente sempre menciona que é o seguinte, né, para você conceber, em primeiro lugar, a atividade de uma associação, nós falamos que você tem que ver a parte legal, né, a parte administrativa, a parte econômica, né, a parte de estratégia de trabalho, como se vai viabilizar, mas o mais importante que não pode esquecer do conceito. Né? Bom, a questão do conceito é extremamente complicado, porque muita gente acha que sabe fazer as coisas e vai fazendo, simplesmente porque acha, em primeiro lugar. Não conta com profissionais para poder trabalhar, em primeiro lugar. Aliás, assim, um dos maiores erros que existe na concepção do Estatuto, como eu falei no início para vocês, aquela questão, bendito problema chamado estrutura administrativa, o quadro associados, o KNAI nas atividades, aí começa a fazer função disso. Isso por mais que seja uma função mais simples que eu queira fazer, se é uma associação, aqueles pessoal que estão comigo, não só o que vai fazer a gestão da organização, assim como vai fazer a fiscalização, nas ações que eu vou fazer, eu preciso contar com outros membros do processo. Então, qualquer que seja a atividade, praticamente quase que obrigatório, a existência de um conselho de profissionais, de pessoas que nos dê orientação, não só para poder fazer com que eu monte uma estrutura administrativa correta ou uma estrutura contábil coerente com os objetivos, mas principalmente na execução da sua atividade. Isso se eu vou fazer uma associação ambiental, eu vou ter que contar com profissionais ambientais para poder me orientar. E se eu vou trabalhar com um profissional ambiental, dependendo do tipo de atividade que você vai fazer no meio ambiente, você vai trabalhar com árvore, reflorestamento, então eu preciso do engenheiro ambiental e do agrônomo também no processo. Se eu vou trabalhar com uma área ambiental, vou trabalhar com animais, eu preciso também do engenheiro ambiental e eu preciso também do biólogo ou veterinário no processo. E assim por diante, vou precisar de várias pessoas profissionais que vai compor comigo. Quando houve aquela questão que eu sempre brinco, né, houve o Ano Internacional de Voluntariado, não quer dizer com isso que naquele ano, tudo quanto que atividade pode desrespeitar as leis e fazer voluntariado que você quiser. Não. A atividade de voluntariado só pode ser estar capacitado ou habilitado para fazer isso. Então, eu sempre brinco com a história da questão de uma pessoa que quis ser médico, né? Que o cara fez 5 vestibulares e não passou. Mas eu acabei sendo um ótimo carpinteiro. Tenho dinheiro, eu faço móveis de qualidade a pessoal, então eu tenho dinheiro e surgiu a oportunidade de fazer um trabalho voluntariado. Eu vou levar serrote, formou e vou fazer cirurgia? Lógico que não, não é isso? Mas eles estão fazendo isso. Então, com o trabalho voluntariado, eu quero ajudar, eu tenho horas vagas, eu quero ajudar. Ótimo. Você passou primeiro por orientação? Alguém te orientou? Hã? Então, quem que tem que orientar? Em primeiro lugar, a assistência social. Mas, em segundo lugar, o que é? Qual a profissão? Qual a competência dessa pessoa na área profissional? E quais são a profissão que precisa orientá-los no processo? Então, se não fizer essa orientação, porque não é porque trabalho voluntário, faço o que quiser. Então, nisso, por exemplo, o que acontece? A estrutura administrativa dela, eu tenho que contemplar que esse cara quer fazer o serviço voluntariado, ótimo. Se inscrever para o voluntariado, o que você quer fazer? Quer plantar árvore? Ótimo. Por favor, engenheiro ambiental ou engenheiro agrônomo, ensina ele como fazer isso. Como o produto muda? Como é que eu tiro uma muda de um lugar para outro? Como é que eu faço plantio? Onde que eu devo plantar isso? Então, eu tenho que ter profissionais envoltos no processo. Então, não é porque a pessoa quer fazer uma ação
socioambiental, ela faça o que ele quiser na cabeça dela. E com isso, se não tiver esses profissionais para orientá-los, não vai saber fazer o beabá do negócio. E aqui no Brasil, todo mundo acha que a entidade precisa fazer atividade ambiental ou benemerência e vai fazendo as coisas voluntariado sem ter orientação no processo. De repente, você pode machucar uma pessoa, pode, de repente, estar plantando árvores nocivas no meio ambiente. Então, esse tipo de ação que é, antes de mais nada, como fazer esse processo antes de chegar no beabá, de precisa montar um organograma, precisa montar um cronograma, um fluxograma, como se montar isso. Quer dizer, antes disso, eu preciso ter esse tipo de orientação de profissionais no processo. Então, precisa verificar quais são os profissionais que, naquela atividade que está se fazendo, seria interessante ou importante ou pessoal que precisa estar presente no processo e, com isso, consigo montar uma espécie de um planejamento de execução das atividades. Isso que a grande parte das pessoas não fazem isso. Então, vai no achômetro, vai na imaginação, eu estou fazendo bem, e a pessoa acha que está resolvendo com isso, e, na verdade, quando você faz uma análise mais fria, simplesmente aquela pessoa pode estar cometendo um crime ou está induzindo a um grande erro no processo. Então, quando nós estamos falando de estruturar a questão das atividades, da estruturação de administração ou estruturação operacional da coisa, primeiro preciso saber quais são os profissionais que eu preciso contar que possam nos orientar nesse procedimento. E aí, além desses profissionais, que é o beabá conforme a atividade principal, a lógica da administração, a lógica do financeiro, a lógica da questão contábil no processo, eu tenho que ter essas pessoas que me orientam sobre isso. Então, com isso, nunca a associação, o trabalho associativo é uma coisa individual da maneira como a pessoa quer fazer. Então, tem que respeitar essa situação em toda a sua plenitude para que possa planejar realmente. Por quê? Porque no ponto que se define a equipe técnica para trabalhar, né, o brasileiro gosta de regaçar a manga e fazendo, não planeja. E aí dá zebra. Então, o que eu tenho que ter é uma espécie de um planejamento, não é necessário que seja um planejamento de última geração, de um sistema mais moderno possível, né, mais completo possível. Não, não faz um beabá, pelo amor de Deus. Faz um passo a passo. O que eu devo fazer em primeiro lugar? Né? Eu sou uma entidade ambiental, vou plantar árvore. Tá bom. Então, vamos lá. Como é que a gente consegue a muda? Como é que faz a plantio disso? Que tipo de muda que eu vou fazer? Quando é que eu posso coletar a semente? Eu tenho que colocar isso no papel para saber qual é o primeiro passo. Né? Plantar muda ou produzir a muda? Ou comprar a muda no mercado? Então, eu preciso colocar isso no papel para saber como é que eu devo fazer isso. E aí, ver se aquela sequência está certa ou errada. Às vezes você quer comprar a muda para poder acelerar o negócio, mas você comprou de um cara que não teve cuidado em relação ao fitossanitário, em relação às doenças, e também esse cara pode ter feito esse tipo de muda sem registro, sem nada. Então, você, ao comprar o produto que está sem registro, sem nada, o criminoso passa a ser você e não a empresa que te vendeu as mudas. E muitas vezes aquela muda não é compatível daquela região. Ou então, como ela foi produzida, uma muda, num lugar onde não houve cuidados em relação à esterilização do solo, um monte de coisa, ela pode estar levando doenças e, ao plantar ela no chão, ela vai esparramar essas doenças, vai matar as demais variedades. Então, para isso, nós temos que ter com que haja um planejamento básico no processo. E, nesse momento, que a importância do técnico, do profissional que esteja habilitado, e ele vai falar, olha, essa planta aqui não é dessa região, essa aqui acho que não vai sobreviver, essa planta está doente. Então, com isso, ele vai poder nortear o processo. Então, não importa qual é a ação, se é caridade, se é assunto técnico, o que for negócio,
Se nós não contarmos com profissionais habilitados e que ele nos dê um suporte por trás do processo, é certeza que você vai fazer caca, literalmente. E isso eu preciso colocar no tempo e colocar isso dentro do cronograma para saber quando é que eu devo plantar isso. Quando que é época de chuva? Devo plantar antes ou depois da chuva? Né? Como é que eu posso fazer com que esses produtos comecem a estar florindo de uma certa adequada? O solo que está adequado? Que tipo de correção que preciso fazer? Que tipo de cuidado que preciso fazer para que as formigas, bichos peçonhentos, um monte de coisa, pode me estragar aquelas plantas e não me dar produção. E assim por diante, eu tenho que colocar isso dentro de um tempo. Então, você vai plantar? Ótimo. Comprou a muda? Está certificado? Tá bom. Quando é que eu vou abrir a cova para poder pôr a planta? Ou eu vou fazer, levar um enxadão e na hora que vou plantar, vou fazer o buraco. Né? Onde que está o adubo? Né? Como é que você vai fazer a transporte e logística? Quando é que eu preciso arrumar essas mudas? Qual quantidade? Não é isso? Então, com isso, eu preciso colocar isso no tempo e marcar. Olha, nós vamos plantar a muda no final dessa semana lá. Mas antes disso, eu preciso de X mudas aqui, eu preciso pegar uma caminhonete, um caminhão para me transportar isso, eu preciso arrumar X voluntário para fazer isso, eu preciso arrumar X número de voluntário para cavar as covas, para plantar, eu preciso de X pessoas com X volume de adubo a ser colocado lá dentro quando plantar essas mudas. Então, eu tenho que colocar isso num tempo, espaço, e para que a gente chegue naquele dia, naquele local, a gente possa realmente plantar e colocar a muda de uma forma correta e depois falar, não, faltou negócio, faltou adubo, faltou enxada, faltou cavadeira, pelo amor de Deus. É uma bagunça no processo. Então, nós temos que fazer esse tipo de planejamento. Nesse planejamento, o que nós recomendamos é uma coisa bem simples, bem literalmente a gente brinca de idiota. O que seria? Né? Imagine que você vai fazer uma produção de omelete, que o seu negócio, o seu planejamento é omelete. Então, você tem que ter o ovo, tem que ter a panela, tem que ter o ovo, os ingredientes, você vai ter que ter uma série de produtos para você fazer omelete, não é isso? Então, é exatamente isso que você vai fazer. Planejamento nada mais é do que o que eu preciso colocar no omelete, como é que eu preciso arrumar as coisas. Eu não vou poder picotar a cebola depois que comecei já a fritar o ovo, não é isso? Então você tem que cortar a cebola antes, picar ele, de tal maneira que quando chegar na hora, é só colocar pitada e resolve o problema. Senão, se você vai fazer com que descasque a cebola, pique ele, enquanto está fritando o ovo virou, queimou tudo, pô, não deu para adicionar. Então, a coisa mais simples, imaginando exatamente a confecção de omelete. Então, você vai planejar passo a passo para fazer meu omelete, que seria plantar árvore ou se você for fazer essa atividade. Então, um dos pontos importantes é saber trabalhar com esse tipo de planejamento. E escreva, coloque no lugar visível, para que todo mundo saiba que a pessoa faltou na reunião, chegou depois, a pessoa olha e fala assim, dia tal aqui tem que estar com um buraco aberto, até dia tal tem que estar com as plantas compradas, até dia tal eu tenho que deixar o adubo preparado, até dia tal eu tenho que acertar com o proprietário da área para fazer a autorização. Então, com isso, você vai ter com um mapa do tempo e suas ações a serem feitas. Então, se você consegue fazer isso, nem que a ordem não esteja adequada, que mais tem uma visão geral do processo, no próximo plantio você não vai cometer o mesmo erro. Você vai aprender a trabalhar melhor. E é aí que tem que estar os profissionais poder liberar e poder orientar esse mecanismo. Então, a parte mais importante na estruturação administrativa do processo é, antes da estruturação administrativa, o que vou fazer e como vou fazer. E aí vai sair a estrutura administrativa, a estrutura operacional, eu preciso contratar o caminhão aqui, eu preciso comprar produto até aqui, eu preciso de X pessoas para poder fazer as covas, eu vou começar a tal hora,
e ela vai terminar tal dia, e a meta é produzir tantas mudas plantado naquele período, naquela área. Então, com isso, eu sei qual o volume de créditos ambientais que eu vou ter nessa operação. Então, se não houver esse tipo de ação no processo, não consegue viabilizar nada. Então, as ações a serem realizadas numa associação, é a similaridade, a brincadeira que nós falamos você vai fazer um omelete. Que sabor, como você vai fazer, o problema é seu. Planeje em função do que você tem na sua mão para fazer omelete ou vai ser ovo frito só. Então, com isso, essa ação de planejamento é o ponto mais importante, porque justamente nesse momento vem a bendita palavra conceitual. Como é que eu vou conceituar essa ação? Será que como eu vou fazer está correto? Então, vamos por o caso. Eu vou fazer o plantio de árvores. Que variedade? Quantos anos vai demorar? O que aquela árvore vão dar? Existe a possibilidade de fazer naquela faixa de reposição florestal que eu tenha possibilidade de ter receita fazendo com que explore essa área também? Ou não? Vou perder essa área. Então, com isso, esse tipo de ação, de aprimorar esse planejamento, você vai aprimorando cada vez que você vai tendo novos desafios. Então, no primeiro momento, pode ser uma coisa bem simples, mas cada vez que você vai aprofundando o que fazer, como fazer o processo, automaticamente você começa a conceber na sua cabeça essas ações e começa a preparar. Olha, aqui falta enxadão, aqui precisa capinar, precisa ter o acesso para o lugar, o caminhão não vai subir naquele morro, então vai ter que arrumar outra viatura e tal, e aí começa a nascer o planejamento da coisa. E esse documento é um documento visível para que todo mundo que tenha interesse, ao bater o olho naquele papel, ele tem a data marcada, sabe que dia, como, que tem que providenciar o quê. Então, com isso, a pessoa começa a marcar esses processos. Então, esse ponto que é o ponto mais importante de como fazer as ações no processo. Então, nesse planejamento, que dá para saber se você vai ter sucesso ou não, ou simplesmente você vai só gastar, gastar, gastar e não vai ter nenhum resultado nesse mecanismo. Então, a dica é: planejamento nada mais é do que um omelete. Aprenda a conceituar as ações para ver se aquilo realmente vai solucionar o problema seu. Aquilo que eu contei outro dia para vocês, de uma pessoa que veio nos procurar, que eu queria que eu montasse uma associação para cuidar de menores abandonados de rua. Se eu vou montar uma associação menor de abandonados de rua, isso significa que sempre vai ter que ter menor abandonado na rua, senão sua organização não tem função, não tem objetividade. Então, simplesmente, ela está inerte no processo. Agora, se vou trabalhar só para cuidar de criança, então posso te chamar de explorador de menor. Agora, se eu vou cuidar com que haja, né, o tratamento, o apoio familiar, para não deixar essas molecadas na rua, e aí vou fazer programa de geração de emprego e renda, os anos, não mais essas pessoas na rua. E essas pessoas que estão sendo ajudadas no processo, eu não vou cobrar deles com que eles simplesmente também, né, sejam responsáveis no processo. Não. Mas pelo menos ele tem que entender que houve, né, um custo operacional que várias pessoas o ajudaram de fazer esse pessoal e que através desse tipo de ação que foi permitido fazer com que solucione que não tenha mais criança na rua. Então, ela teve ajuda, essa ajuda custa por X, tem que saber desse valor, não quer dizer que vou cobrar dessa pessoa, mas você sendo ajudado, você pode ajudar 2, 3 colegas seus que foram beneficiados, pode ajudar uma quarta pessoa no processo, para que essa quarta pessoa seja a contrapartida social do seu pagamento como beneficiário do sistema. E assim por diante, eu tenho que criar esse tipo de cadeia de responsabilidade. Isso que se chama conceituação.
não é simplesmente ajudar a família na cesta básica, não sei o que lá, ela está fazendo isso. Aí você criou um clientelismo social. Você não resolveu a situação e você acomodou as pessoas que, quando precisar, venham pedir que nós temos dinheiro para comprar o material, nós vamos dar para você. Não é esse o conceito. Né? É humilhante para as pessoas receberem serem tratadas dessa forma. Eu tenho que conquistar a dignidade das pessoas que casualmente hoje está numa situação ruim, mas que foi ajudado e ele assume o compromisso de que tem que ajudar o próximo também no futuro próximo nesse processo. Então, essa corrente que vai ter que ser feito, que começa com o bendito estatuto, com as atividades que você planejou e com a estrutura de profissionais que tem gravitando contigo para poder, nessa mesma visão, nivelar esses conhecimentos com as pessoas para poderem decidir em conjunto como uma política interna da organização, como plano de trabalho do próximo exercício. Isso é o plano de trabalho que a lei obriga que seja apresentado, seja discutido e seja executado nesse mecanismo e que no próximo ano depois você faça a comparação se você, o que você investiu, qual o resultado que você teve e se isso foi resolvido a situação ou simplesmente piorou a situação. Então, essa parte de trabalhar com as organizações, né, que tem que trabalhar com todo o aspecto, no caso de resultado do processo, ele é diferente do resultado de uma empresa convencional. E o resultado que está se buscando através disso é aquilo que está no índice de qualidade de vida daquela região, daquele município. Agora, também já existe o que chama de índice de felicidade. Né? Qual é a sua cidade em termos de felicidade? São felizes na cidade? Como é que é isso? Né? E assim por diante, começou a surgir vários índices de avaliação para que você possa nortear o rumo daquela organização. Então, essa necessidade de trabalhar, né, com a forma administrativa, então, bem antes da parte administrativa, eu tenho que saber quais são as atividades, o que vai me conceituar, o que eu vou fazer. Uma coisa está escrita no estatuto, mas o que eu devo fazer em primeiro lugar? O que é o calcanhar de Aquiles de vocês? Quais são as ações que eu preciso complementar? Então, com isso, antes de fazer o planejamento, antes de fazer a estrutura administrativa operacional, eu tenho que conceituar minha atividade, o que eu devo fazer e como devo fazer isso. E escrever isso de tal maneira que isso seja a informação que vocês vão discutir com demais membros para ver se essa é a solução realmente necessária ou então vamos entrar em outros fatores do processo. Então, esse é o ponto que é o ponto extremamente complicado da conceituação da organização, o que ela vai fazer e qual é a função dela dentro da sociedade. Então, isso é um dos pontos que é antes da administração, antes de qualquer posição, isso é como é que eu posso usar essa máquina para beneficiar o maior número de pessoas possível e, com isso, tenha melhores resultados. Então, do ponto de vista estatutário no processo, quando se define a questão da estrutura administrativa, ela tem que passar por todo esse tipo de conhecimento e informação. Bom, está aí uma parte do trabalho de hoje. Por favor, quem tem perguntas, quem levantou a mão, podemos começar a responder, tá bom? Então, vamos começar com a Jocinete, que foi a primeira a levantar a mão. Por favor, Jocinete. Boa noite, professor Takashi. Ontem o Carlos Musi entrou em contato comigo, né? E ele estava conversando comigo até hoje sobre o projeto da Gargil. E como você falou aquela ideia da escola que funcionava, de parceria, né? Eu falei, poxa, a gente podia fazer o nosso projeto, a gente organizando mais 10 associações, né, em parceria com a universidade. Aí ele falou, pô, eu acho melhor você conversar com o Alexandre. Alexandre já tem tudo isso armado
Aí eu fui conversei com o Alexandre, e o Alexandre falou que vai estar me ajudando a concluir o projeto e que ele vai estar de férias no ano que vem, que ele vai poder até vir aqui um mês estar trabalhando com a gente, né? E a gente está organizando isso, porque além de organizar o estatuto, a gente pensou em colocar uma bolsa para pelo menos preparar um gestor para estar levando essa associação avante, entendeu? Não adianta só a gente preparar o estatuto e não ter ninguém dentro da associação que leve esse trabalho à frente, entendeu? Então, eu estou muito feliz com esse trabalho que a gente está fazendo, com essas parcerias nossas, porque eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas ideias, mas eu tenho uma dificuldade de avançar no resultado, no planejamento, entendeu? Mas com a ajuda de vocês, a gente está crescendo. E eu queria pedir ao senhor que o senhor me ajudasse aí na conclusão desse estatuto na área de educação, Sim, eu vou te porque mandar. eu só sei 3 objetivos que eu quero. O resto eu não sei, mas o senhor conhece nossa região, a área nossa que é da biodiversidade, que é Mata Atlântica, que é agricultor. O senhor já conhece mais ou menos aquilo que eu tenho em mente. Sim. Aí, como o senhor fez muito bem o nosso Estatuto de Assistência Social e da área ambiental da Copa Recicla Cachoeira, eu confio no senhor para o senhor estar colocando os demais objetivos, porque a minha cabeça não alcança. Quando eu olhei aqueles objetivos todos, eu não sabia, em poucas palavras, o senhor coloca muita coisa. E o senhor, pelo pouco tempo que o senhor me conhece, o senhor já sabe o que eu tenho em mente, o senhor já sabe as características do nosso município, aquilo que a gente pode desenvolver. E eu preciso aproveitar esse ofício para estar registrando esses 2 estatutos de uma vez só. Tá bom. Entendeu? Obrigada, hein? Deus te abençoe. É só isso. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Obrigada a vocês. Próximo. Ok, próximo, Fabrício Marques. Boa noite, professor Takashi. Nós estamos com dificuldade aqui na região sobre nossos projetos. E quando eu enviei um e-mail para o senhor me respondeu sobre a necessidade das pessoas, das empresas que vão nos ajudar na renúncia fiscal. Eu consegui marcar uma reunião para a semana que vem com as associações de empresários aqui da nossa região. E a minha pergunta e assim, nós estamos estudando bastante em desenvolver uma palestra para eles. E para aperfeiçoar mais o nosso conhecimento, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a instrução normativa. Em vários vídeos do senhor, o senhor fala sobre a instrução que pode ser dada para as pessoas que doarem para a associação algum valor ou mercadoria. Aí, a pergunta para o senhor essa instrução normativa, se a pessoa doar para nós, seja lá biscoito, pão ou cesta básica, ela pode ser dada de volta, para ele abater o imposto de renda dele, 34,4? Não, pessoa física, ela só tem a possibilidade de usar incentivo fiscal, que é a lei de incentivo à cultura, a questão do esporte, idoso, que são fundos que pode ser feita a aplicação. Então, não tem dedutibilidade do imposto. Ele vai pagar 100%, mas uma parte ele paga para esses projetos e outra parte para o governo. E aí não tem nenhum tipo de instrução normativa nem nada. É simplesmente um recibo e acabou. Agora, quando é renúncia fiscal das empresas de regime de lucro real, aí você tem que usar um formulário chamado instrução normativa 87/96, que você pode achar isso só fazendo uma busca no Google. Você vai aparecer a instrução normativa e no cantinho do lado esquerdo dele vai aparecer um ícone azul, que você clica nele e aparece o formulário. E aí você preenche o formulário e entrega para a pessoa. É só isso que tem, tá? Professor, a pessoa física que vai fazer o incentivo fiscal tem que fazer a declaração completa, né? Sim, sim.
Aí que é sobre imposto a pagar dela. E aí tem prazos legais para cumprir, né? Tá? Então, Fala a questão da doação da pessoa jurídica, do mercado, por exemplo, algumas coisas lá que está para vencer e ele não não, quer produto a perder, vencer, um monte de coisa. acabou a energia, estragou algumas coisas, assim, tá para, sei lá, alguma coisa desse modelo. O que nós podemos fazer para ajudar o empresário Não, o que nessas coisas? existe é o seguinte, tá? Produtos, principalmente, que está para vencer, então você sabe que vai ter um produto, por exemplo, iogurte, que vai vencer daqui a 3 dias, tá? E não tem como fazer a venda dele, vai perder. Então, ela pode fazer a doação disso para uma associação, não pode usar isso como herança fiscal, porque esse produto vai se transformar em lixo, ele deveria pagar para dar a destinação final. Então, com isso, ele pode fazer a doação para a entidade e a entidade pode distribuir naquele tempo hábil de consumo ainda, tá? Então, dá para fazer isso. Mas A não dá para entidade, usar isso como renúncia fiscal, tá? a Não, entidade não fala instrução oficializa no ofício. normativa. Não A serve a instrução instrução normativa. normativa, essa instrução normativa é só para dinheiro, não para o Dinheiro, material, isso. tá? Entendi. Obrigado. Vamos lá. E a instrução normativa, a lei bem clara, tem que depositar na conta bancária da instituição. Entendeu bem? Tá? Bom, o que mais? Vamos lá. Vamos lá, próximo. Maria Beatriz, por favor. Cadê a Maria Maria Beatriz? Beatriz? Estão me ouvindo? Sim, Agora vamos lá. Tá. Takashi, boa noite. Eu queria fazer um comentário em relação à renúncia fiscal, o que aconteceu aqui essa semana. Uma empresa destinou 500 quilos de isopor para a Cooper, né? E em 2 carretas enormes, porque o isopor é enorme, o volume terrível, né? E não tem peso. Sim. E o valor do isopor hoje está 60 centavos, ainda que eles conseguiram por 80 centavos, né? Eu estou falando uns detalhes que eu acho que pode ser que interesse também para as pessoas aí que trabalham com resíduo. Aí essa empresa, ela queria destinar para a Cooper. Então, como o preço é muito pequeno, os gestores falaram, não, vamos começar a cobrar pelo serviço dessa empresa também, né? Não é? Porque o trabalho que nós vamos ter de ir lá buscar e não sei o que, não paga logística. Então, eles vão pagar por serviço. Aí cobrou uma merreca lá de R$250, sei lá. Aí eles fizeram a nota fiscal de serviço e vão fazer a instrução normativa. Isso. Né? A nota fiscal de serviço e a nota fiscal e a instrução normativa. E uma declaração, né? Tipo uma certidão de destinação, que agora tem aquele MTR, Manifesto de Transporte de Resíduo. Sim. Não é isso? Sim. Então, tá certo isso, né, Takashi? Tá. Isso tá. É assim? Tranquilo. Sim. Tá. Então, eu queria fazer outro comentário. Em relação a isso que você falou, é justamente isso, a gente sempre, cada dia mais, a gente acaba concordando, entendendo, aprofundando mais, e vai entendendo o que você está falando. Em relação à educação ambiental, é muito disso, porque as pessoas acham que vão fazer educação ambiental e que é de qualquer jeito, né? Que educação ambiental não tem que planejar, não tem que nada, é só ir lá, pintar a cara da criança, passar não sei o que na cabelo, né? Assim? Né? Ou então por isso que existe a lei federal para isso. Tem uma lei federal que regulamenta a educação ambiental. Então, justamente isso. Tem a Política Nacional de Educação Ambiental, tem a Política de Educação Ambiental e tudo isso, né? Queria comentar isso também. E pedir desculpa para a Jorcinete, que, como você mesmo diz, edital é uma coisa cansativa, a gente faz, dá um trabalheiro e a gente não consegue, né? Fazer nada. E a gente está numa fase aqui de pandemia e tudo, e de prestação de conta, né? Não estamos conseguindo ajudar ela muito bem, não, ultimamente. O mês de março agora é complicado, né? Normalmente, por causa do fechamento dos balanços, é o momento mais complicado.
Né? E tem bastante entidade aqui para a gente Isso, ajudar. Desculpa exatamente. aí, Joicinete. Não, precisar, estamos aí. Vamos lá. O que mais? Então, vamos lá. A próxima, o próximo é o Genaro. Boa noite, Takashi. Boa noite, Boa pessoal. noite. Takashi, mais também assim, um comentário, né? E reforçando algumas coisas. Você estava falando o exemplo do omelete, né? Do planejamento. Na verdade, é mais ou menos parecido como quando vai fazer uma concorrência pública, participar desses programas de governo, tem que ter um projeto todo concluído. Mas, assim, o importante não adianta uma pessoa só fazer um projeto e cadastrar, tem que ter as pessoas envolvidas, né? Sim. E uma tecla que eu vou ser muito repetitivo, vou repetir isso aqui mais vezes ainda, quando tiver um outro exemplo para colocar, uma associação, se tiver 2 pessoas querendo fazer muita coisa e o restante só para fazer número, essa associação não vai vingar, é melhor nem começar. Então, eu acho que é um braço cruzado, né? Uma fala que a gente precisa começar a colocar, e a gente que já está aqui, né, já está criado, já começou, tem que começar a contagiar demais pessoas, né, dentro da associação, no município, porque senão chega uma hora que esgota, não dá conta de continuar, né? Então é importante a gente frisar sempre isso, porque, vamos dizer assim, é um que sai da luta, é um soldado que a gente perde, que é um de nós aqui. Isso não pode acontecer. O que nós temos recomendado normalmente, né, que sempre tem que ter sangue novo no processo, né? Então, uma das coisas que a gente mais preconiza, e as pessoas não fazem isso, é usar o estagiário, tá? É usar a academia, né, para poder fazer o estágio, e não só isso, que possa fazer pesquisa e extensão comunitária, porque esse pessoal que está saindo no mercado, eles têm interesse e têm toda uma necessidade de se inserir no mercado. E são os melhores momentos de mão de obra que a gente tem. E o pessoal novo não tem barreira, ela tem muito mais interesse, e não só interesse, mas aceita o desafio com muito mais tranquilidade do que certas pessoas que profissionalmente já estão no mercado há um tempo, ela está no estado de comodidade e não vai te ajudar absolutamente nada. Ele quer contestar, quer discutir, mas na hora de carregar mesmo o caixão, ele não faz nada disso, né? Então, isso é perfil normal. Né? Agora, pega a turma jovem, muda tudo. Eu não ia falar sobre isso hoje, mas eu ia voltar a tocar nesse assunto. Você me devolveu a bola. Eu vou comentar agora o seguinte. Eu já falei aqui antes que aqui tem conversado, a gente tem que aguardar o momento certo, não é agora, mas já está conversado. A hora que quiser eu vou lá e a gente dá sequência. Aguarda mirim, aqueles que já passaram por lá. Uma outra coisa que tem lá nos cursos, estudante é gratuito. Aqui em Americana, onde eu moro, tem faculdade de Direito, tem faculdade de Serviço Social, Engenharia Ambiental, qual que é outro lá? Engenheiro Ambiental, advogado, contabilidade é que eu não sei se tem, mas talvez tenha. De repente, a gente pensar, cada um na sua cidade, onde tiver um curso desse, nem precisa ser desse, mas onde tiver especialmente um desses cursos, ir lá para oferecer e aí abrir o curso, Takashi. Eu penso também, vou falar agora o que eu já ia falar em outro momento. Esse pessoal mais novo, a gente tem que... É igual semente em qualquer chão. Joga lá e deixa. Vai aparecer uma quantidade enorme. Porque hoje eles não têm perspectiva de nada na vida, nem de trabalho, nem de nada. Aí aparece um curso desse mostrando coisas que todo mundo duvida quando a gente fala. Imagina isso na cabeça de um menino ou de uma menina de 15, sei lá, 18, 19, 20 anos. Sim. Então, fica aí o reforço daquilo que eu já falei, vou voltar mais algumas vezes. Obrigado mais uma vez. Nada, que mais? Vamos lá, próximo. Vamos lá, próxima, Milene, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, seu Takashi. Boa noite. Pessoal, bom, para quem não me conhece, eu sou do Sinado aqui de São Caetano. E por coincidência, amanhã cedo, seu Takashi, a gente tem uma reunião com o pessoal do Menino Jesus, justamente a respeito de conceituação. Então, a gente vai trabalhar com eles e vai tentar ajudar da forma possível para ver se a gente consegue chegar numa conceituação. Então, deixa eu ver se eu entendi, porque eu confesso que eu estou com um pouco de dificuldade nesse ponto. Seria, a questão do omelete seria mais ou menos, eu ensino a pescar, eu não vou te dar o peixe. Sim. Por exemplo, assim, se a gente, o Menino Jesus, se a intenção é fazer uma conceituação, um contraturno escolar,
programas de geração de renda dentro da estrutura que já se tem dentro da entidade para os pais ou para os alunos, de repente, tudo mais, isso estaria na conceituação. Aí depois, parceria com universidades para poder implementar laboratórios, para trazer profissionais. Isso seria atividades? Já excederia a conceituação? Não seria bem isso, né? Para começar, vamos pegar o caso lá do Menino Jesus, por exemplo, um caso clássico, né? A maneira que eles fizeram foi no sentido de tirar a criança da rua, né? Isso era o objetivo deles no processo. Agora não tem mais criança, não é? Então, o que acontece? No município de São Caetano do Sul tem essa característica, só tem pessoa de idade, entendeu? Só tem de velho, pô. Então, o que aconteceu? O mercado mudou e eles continuam querendo dar assistência à criança, não vai achar mais criança, entendeu? Então, isso é um dos pontos que tem que ser discutido com o pessoal. Vamos ficar nisso ou vamos mudar o conceito da ciência social, não é? Quer ver uma coisa, por exemplo, o que está faltando hoje, do ponto de vista social, por exemplo, quantas pessoas que têm as pessoas idosas que precisam de ajuda. Então, não era muito melhor você fazer com que haja uma formação, por exemplo, de cuidador de idoso? Entendeu? Tá? Então, não precisa ser cuidador de idoso, não precisa ser enfermeiro nem nada, mas eu preciso ter um enfermeiro, um paramédico que possa orientar, e qualquer pessoa pode ser cuidador de idoso. E pode ser próprio idoso, companheiro, amigos dele, pode ser cuidador, tá vendo? Tá. Só que é o seguinte, não é só formar e jogar no mercado. Não. O que é que essas pessoas vão precisar para fazer essa atividade? Então, aí entra a questão do conceito. Como que eu posso fazer para complementar as ações dele? Então, com isso, eu posso dar um curso de capacitação de treinador de idoso, mas se eu vou trabalhar com idoso, vou precisar de fralda, eu vou precisar de material de higiene, de limpeza, um monte de coisa. Então, eu posso complementar como, né, um centro de distribuição desses materiais para o processo também. Entendeu, né? Então, aí eu mudei o conceito da assistência social da criança para idoso no processo. Eu continuo dando assistência, treinamento e capacitação para que essas pessoas possam trabalhar com essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu posso dar suporte para que tenha material, produto mais barato que possa ser utilizado nisso. Entendeu? E, com isso, se vai ter jovem ou não nesse processo, tanto faz. Mas é uma ação que a gente está direcionando, e essas pessoas, para não largar essas pessoas na rua, não adianta nada formar cursos, 500, 600, 1 milhão de pessoas treinadas com cuidador de idoso, e se essas pessoas não se agregarem dentro de uma associação e não tiverem um trabalho permanente de legalização e começam a receber diária R$100, R$200, e a pessoa começa a receber com o mercado negro do pessoal, dá para dizer que está explorando o velho no processo. Agora, eu posso fazer com que os melhores alunos, para as pessoas que queiram trabalhar com isso, se associem. A associação vai encaminhar essas pessoas, e, com isso, o cliente paga para a associação. E nisso, muitos planos de saúde, um monte de coisa, querem pagar para uma pessoa jurídica, não uma pessoa física. Então, eu posso fechar acordo com o plano de saúde, por exemplo, para quem tem idosos que têm um plano de saúde, ele tem que manter esses velhos vivos para poder trabalhar em cima disso. Então, eu posso fazer com que vocês sejam contratados para dar assistência a essas pessoas no processo. E não precisa ser só idoso. O mesmo trabalho que eu faço para longa permanência, isso é uma pessoa que foi acidentada, por exemplo, né? Ou tem politraumatismo, né? A pessoa que sofreu um AVC, um monte de coisa, tem dificuldade de mobilidade, vai ter a mesma necessidade do idoso de cuidar com ele na cama, uma série de ações que tem que fazer. Então, eu posso criar uma linha de atuação completamente diferente nesse processo. Então, isso é o conceito. Não peguei um caso só. Eu pego um ponto e começo a amarrar antes e depois o que ele precisa. Tá vendo? Eu preciso de transporte, por exemplo, tal. Quem é o Uber, quem é o carro que hoje está preparado para carregar essas pessoas? Não tem gente. Viu bem? Na verdade, primeiro, então, a gente tem que conversar para ver se eles, de fato, vão querer continuar atuando apenas nessa linha ou nessa linha, se não, o que vai ser do futuro.
para depois começar a evoluir. Exatamente. Porque isso eu tenho uma demanda local. Não adianta eu querer insistir com crianças, que não tem mais crianças na região. Entendeu? Não é isso? Então, não adianta tentar fazer um contraturno escolar, não vou ter isso. Agora eu vou contar aquela ideia de fazer o centro de referência de educador. Bom, aí é outra história. Aí eu posso pegar, né, a escola, eu posso pegar a Secretaria da Educação, né, municipal ou estadual, e ver qual é a deficiência educacional que tem. E aí eu posso montar um centro de referência para essa finalidade. Né? Agora, uma coisa não atrapalha a outra, tá? Eu posso estar fazendo a parte do idoso, e lá tem instalação aberta para trabalhar com isso, não é isso? E um produto que seria centro de referência educador como carro-chefe para melhorar a educação, entendeu? Então, nesse caso, eu posso montar um laboratório de física, química, biologia, geologia, um monte de coisa, fazer acordo com as empresas que trabalham com isso, e eu posso manter esse laboratório, e nisso eu dou aula para os professores, não só de São Caetano, eu posso pegar do estado inteiro, quem queira vir no processo, e com isso eu posso treinar esse pessoal, e também serve de ponto de visitação para aulas práticas para os cursos fundamental, infantil e médio no processo. Entendeu, né? Então, muito obrigada, Zé Takashi. Vamos lá. Ok. E Jair Leite. Pois não, boa noite, gente. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. E a gente vê um desfile de assuntos, né? Cada um no seu nível. Professor, eu queria fazer uma pergunta assim que me ocorre, não só agora, mas eu fico pensando assim, porque é amplo demais, é uma universidade realmente, o terceiro setor, dá para fazer de tudo. É um jogo aquele jogo onde todo mundo ganha, como o senhor fala, né? É um jogo do ganha-ganha. Mas é amplo demais. Professor, quando é que uma agência está pronta para captar recursos? Quando é que ela está pronta, professor? Não existe isso, né? O que acontece quando falta a captação de recursos é que o planejamento não foi completo e houve falha no planejamento, né? Eu sempre falo que dinheiro não é a questão é que você mal projetou ou não projetou de uma maneira completa e causa isso, que é falta de dinheiro. Então, na verdade, não é bem esse tipo de ação. Tanto é que existe o Congresso de Captadores de Recursos, que são eventos internacionais que existem há décadas, isso no mundo inteiro. No Brasil, que infelizmente não foi possível de fazer nenhum curso ou não teve nenhuma condição de fazer um Congresso Brasileiro de Captador de Recursos, que nós não temos profissionais preparados para isso, tá? Então, na verdade, um projeto mal feito ou incompleto no processo que exige captação do captador de recursos. Quando você tem um projeto bem elaborado, completo, não vai faltar recurso, ao contrário, recurso vai bater na sua porta e as pessoas vão querer se engajar nesse processo. Tá? Se você está tendo que ir atrás de alguém para buscar o recurso, é que o seu trabalho não foi bem elaborado, consequentemente, você é obrigado a desgastar tempo e pedir esmola para as pessoas, né? Tá? Então, isso é um dos assuntos depois que nós vamos abordar, é um dos treinamentos que nós fazemos, que é exatamente isso, né? Como que fazer a captação de recursos, né? Então, eu falo que recurso está cheio, tá? O que falta são projetos decentes, coerentes para poder fazer adequados, isso. Tá? Né? Adequados, tá? Entendi, professor. Infelizmente isso. Muito obrigada. Não, que isso. Fábio Barbosa. Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Boa noite. Sobre ainda o Menino Jesus lá, nós vamos ter essa reunião, a primeira reunião conceitual vai ser amanhã, e a gente acredita que vamos precisar de várias reuniões para até chegar a um consenso do que vamos fazer, né, com a instituição. Mas eu só queria perguntar uma coisa, mestre.
assim, aliás, eu queria ponderar algumas coisas, né? Em função até da situação que a gente está vivendo lá agora, nós tivemos que reduzir o número de atendidos. Demanda para isso a gente tem, mas nós tivemos que reduzir porque precisávamos enxugar custos, tal. Mas o que me incomoda muito é chegar para uma família e dizer: não vou ficar com o seu filho porque eu fui incompetente e não consegui prover recursos para a instituição para poder atender o seu filho. Sim. Atendi o do seu vizinho, mas o seu eu não vou poder atender. Então, isso é que incomoda muito a gente. Sim. Então, assim, mas que existe demanda para isso, existe. Por outro lado, também, a gente tem a centralidade na família. A gente quer fazer alguma coisa justamente para que a família tenha essa autonomia, para que a gente não precise ficar com esse assistencialismo. Né? Então, temos um longo caminho por aí. Mas o que eu queria perguntar, duas coisas básicas. A ata da Assembleia daquela reunião de diretoria que a gente teve, da eleição da diretoria, a gente já pode lavrar ela agora ou tem que esperar definir o que a gente vai fazer? Não, pode. Uma coisa é planejamento de atividade, outra coisa é a formalidade legal para poder acertar a documentação, tá? Então, você pode, ao longo do tempo, se corrigindo as atividades, mesmo que não esteja contemplado no Estatuto no primeiro momento, já que está fazendo uma reestruturação do processo, vocês podem chegar a uma conclusão e depois fazer um reconhecimento. Olha, resolvemos agora fazer isso, e aí faz um adendo só para os objetivos. Uma extraordinária e faz uma... Exatamente. Ok. Tá? Então, estou aguardando que você me envie para a ata para a gente poder fazer o registro direitinho. Tá? Outra coisa, mestre, eu posso fazer uma atividade que vai envolver, além da área social, a área educacional também? Sim. Porque é o seguinte, depende, porque é o seguinte, o educacional passa a ser educacional quando você tem curso formal, tá? Quando não é um curso formal, ele não é educacional, é ciência social, tá bem? Tá? Que é o caso curso de da graduação, quando é curso de graduação ou curso de formação nível médio, infantil, tal, e aí é formal, educação, tá? O resto não, tá? Tranquilo. Mas eu posso ter no mesmo espaço as duas coisas? Às vezes dá, depende da atividade, sim, depende da atividade, não, tá? Depende da ação que você vai propor, tá? Porque na formalidade da escola convencional, eu tenho que cumprir cargas horárias, setor, um monte de coisa. Só que dentro dela está previsto que 25% da carga horária pode ser adaptado às necessidades e aos aspectos locais. Então, já dá essa brecha, entendeu? Tá? Então, até seja alguma coisa complementar, pode encaixar. Né? Algumas coisas não dá. Tá? Então, tem isso. Tá bom? Porque a minha ideia é sugerir alguma coisa parecida com o Madre Peregrina, que é particular, mas é gratuito, com aquela... Sim, mas aí, no caso, você tem que fazer uma estrutura de preparação de professores, tá? Sim. O maior problema que existe é você encontrar pessoas que entendam e tenham a capacidade de fazer gerenciamento disso, porque foge de todo quanto que é método tradicional de pedagogia. Tá? Porque o contraturno escolar é bom, mas, por outro lado, a criança vai para lá para depois ir para a escola. Por que já não fica o dia todo lá e já aprende ali? Então, por isso que aquela sugestão que tinha passado para vocês, fazer o centro de referência educador, que é muito mais prático do que isso, entendeu? Tá? Que é muito mais prático, que são coisas que estão faltando nas escolas, né? No laboratório, um monte de coisa. Então, aí tem aula mesmo lá. Aí é contraturno escolar para valer, entendeu? Tá? Então, aí dá para fazer isso. E isso pode ser um ponto até de turismo para pessoas, no final de semana, os pais poderem visitar um monte de coisa, né? Tá? Então, isso seria um ponto que nós vimos ali, naquela localidade, como um argumento para trabalhar, tá? É uma possibilidade de se fazer os laboratórios todos. Tá?
Porque tem instalação, tem espaço físico para isso, entendeu? Tá? Tá, mas pode reproduzir também o exemplo lá da Madre Peregrina, que é uma escola, como o sistema da Escola da Ponte, e esse tipo de gente, não pode, né? Sim, só que aí você tem que ter a formação pedagógica desse pessoal primeiro, tá? E você vai ter dificuldade de você arrumar esse pessoal, até o pessoal, inclusive, entender, fazer. Basta dizer o seguinte, a Escola Madre Peregrina está fazendo 10 anos, tá? Os primeiros 4 anos, você não tem noção. Não parava o professor, não tinha como, entendeu? Tá? Então é complicado, tá? Obrigado. Vamos lá. Que mais? Pessoal, vamos encerrar a nossa última questão com o Carlos Só Pregações. Boa noite, professor. Boa noite. Nós vamos conversar com os empresários lá, igual o Fabrício falou, né? Eu tenho notado no seminário do senhor que o importante é a gente falar que, pelo desconhecimento da ferramenta do terceiro setor, o município, as empresas, está perdendo 34% da receita que poderia ficar no próprio município. O município, as empresas estão pagando 34% de imposto a mais por não conhecer essa ferramenta. Né? Então, temos que apresentar dessa forma, tanto para a comunidade como para o pessoal vereante ou empresário. Sim, poder entender, tá? Isso. Porque quando você informa, isso leva um choque. O cara não está querendo pagar imposto, eu estou pagando mais ainda, pô. Aí o cara, tipo assim, como é que é esse negócio? Desperta interesse. É igual no caso do contador. Às vezes o contador não tem a informação que nós estamos absorvendo aqui, adquirindo. Exatamente, vocês não têm. Então, ele está tomando prejuízo. Isso não é só aí, não, tá? Não, isso a gente hoje mesmo estava com um grande escritório de auditoria e contabilidade, escritório grande, não estamos falando de coisinha pequena, tá? O cara tem seus 350, 400 clientes de grande poder industrial, tá? Não estava sabendo. Tudo bem? Então, isso é normal. Então, não tem como a gente não surpreender com isso, tá bom? É que eu sempre, todas as aulas que eu já assisti, desde o ano passado aí, o senhor sempre está batendo na tecla e falando o caminho. E aí, se quiser organizar, ver como é que você quer organizar, marca, se for o caso, um live com a gente pode estar fazendo isso para poder mostrar para o pessoal, tá vendo? Para não dizer que só vocês que estão querendo fazer e algum gaiato te faça uma pergunta meio torta só para ferrar vocês, entendeu? E a gente pode estar participando, e aí, se o cara fizer alguma pergunta idiota, vai receber a resposta idiota do mesmo jeito, entendeu? Aí a pessoa fica mais consciente que tem que fazer pergunta técnica, entendeu? Então, o pessoal do Piauí, de Parnaíba, vem me perguntar acerca de... Eles estão com a ideia de criar um centro de recuperação para drogados. Quer criar ainda, tem a ideia de montar um estatuto. Eu vou pegar o contato dele e passar para o senhor, que aí... O centro de recuperação tem que tomar bastante cuidado com profissionais que vão dar suporte para eles, tá? Então tem que ter pessoal da área de saúde que saiba trabalhar com isso, porque aguentar um drogado, um monte de coisa para fazer, a crise de abstinência deles não é fácil. Tá? Eu sei porque é complicado. Eu trabalho com igreja e tudo, às vezes chega essas pessoas e a gente tem que encaminhar para o centro de recuperação. Tá bom, obrigado, meu professor. E tem todo o recurso para isso através da própria justiça, tá? Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Próximo. Professor Takashi, acabou. Encerramos agora, né? Já passamos até do horário, então quero agradecer a todos vocês por participarem daqui, professor Takashi principalmente, e a gente recomeça na segunda-feira. Bom, obrigado a vocês e boa noite para vocês.